Senhor Pai de bondade e de misericórdia, neste domingo queremos colocar diante dos vossos olhos as intenções dos filhos e filhas espirituais do Padre Antônio Irineu, de seus parentes, amigos e benfeitores. Que todos, iluminados pelo Cristo ressuscitado, possam aprender com Jesus a rezar para estar em comunhão com a Trindade, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. E a liturgia deste domingo nos fala sobre a oração. A oração que deve ser humilde, confiante e perseverante. Essas são as características da oração cristã. Na primeira leitura, nós vemos o diálogo de Abraão com Deus intercedendo pelas cidades de Sodoma e Gomorra. É impressionante ver a humildade de Abraão, que se coloca diante de Deus como pó e cinza, mas com seu coração preocupado, ele apresenta ao Senhor o desejo de salvação e de prosperidade para aquele povo. E nesse diálogo tão íntimo, tão ousado, poderíamos dizer assim, ele intercede por essas cidades, colocando diante de Deus a sua bondade, a sua misericórdia. No Evangelho, os discípulos ficam tão encantados vendo Jesus rezar, que após terminada a oração, eles pedem: Senhor, ensina-nos a rezar. Jesus é o mestre de oração. É aquele que nos entrega o Pai Nosso, a oração do Senhor. Nesta oração, nós temos tudo o de que precisamos para viver uma vida digna e santa neste mundo. Nós que muitas vezes rezamos o Pai Nosso mecanicamente, muitas vezes sem perceber o compromisso que esta oração encerra. O primeiro deles é o nosso amor ao próximo. Jesus nos ensinou a rezar: Pai Nosso que estais nos céus. Não Pai meu, Pai Nosso. O cristão sempre está diante de Deus, acompanhado dos seus irmãos, dos seus parentes, da sua comunidade. Santificado seja o vosso nome. É claro que o nome de Deus é santo por si mesmo. Santificado seja da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas obras, o nome de Deus, que é santo, que é perfeito, que é inefável. Seja feita a vossa vontade. Nós colocamos diante de Deus a certeza de que o que Ele quer é o melhor para nós. Nós não pedimos para compreender os seus caminhos, para discernir logicamente a sua vontade. Pedimos que ela seja feita, porque sabemos que a vontade de Deus é o melhor para nós. Pedimos o pão de cada dia. O pão que para os primeiros cristãos era a cruz que vai nos levar ao céu. É claro que pedimos também o pão material, mas que nós pensemos sempre no pão da palavra, que é o próprio Cristo encarnado. Sem esse pão, nós não temos a salvação eterna. Sem esse pão que é Cristo, que é a Eucaristia, que é a palavra, nós não podemos caminhar em segurança neste mundo. Pedimos que o Senhor nos livre do mal e não nos deixe cair em tentação. As tentações, elas fazem parte da vida humana. Jesus não pediu que nós não tenhamos tentações. Que nós não peçamos que Deus não permita tentações no nosso caminho, porque é impossível.
Ele nos pede a força e a graça de não cair em tentação, de perdoar os nossos semelhantes, assim como Ele nos perdoa, incondicionalmente. Enfim, queridos irmãos e irmãs, a oração do Pai Nosso é muito profunda, mas é muito concreta. Exige de nós uma abertura, uma disponibilidade e uma liberdade para rezar. Rezar, portanto, não é repetir orações de cor e salteado. Rezar é estar em comunhão com Deus. É estar nesse diálogo com Jesus Cristo. É estar sempre procurando viver a vontade do Senhor. Esse Jesus Cristo, que com a sua ressurreição, como fala na segunda leitura de hoje, se tornou o nosso mediador, aquele que reza por nós diante do Pai. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo, que deve iluminar a nossa vida, deve nos ensinar a rezar. Paulo vai dizer que nós não sabemos orar nem pedir como convém, mas que é o Espírito do Pai, que é o Espírito Santo, que vem em nosso socorro. Vem em socorro de nossa fraqueza, para que nós possamos anunciar e viver a vontade de Deus em nossas vidas. Amém. Senhor Pai de bondade, neste dia de domingo queremos apresentar também as necessidades da nossa igreja. Pedimos pelo Santo Padre o Papa, o mestre de oração, humilde e simples, que ele continue firme na sua missão, de anunciar esse amor de Deus, essa bondade de Deus e essa misericórdia de Cristo. Unido aos bispos, os bispos unidos ao Papa, os presbíteros e diáconos cumpram a missão de ensinar-nos a rezar de maneira a agradar a Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso mundo, pelos nossos governantes, um mundo tão carente de oração autêntica e profunda, para que cure essas mazelas do ódio, da guerra, das divisões e da injustiça social. Pela força da oração é possível, porque a oração nos coloca em sintonia com Deus, em sintonia com a vontade do Pai. E a vontade do Pai está clara em Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que os nossos governantes se deixem iluminar pelo Espírito de Deus e possam produzir ou conquistar um mundo de mais justiça, liberdade e de paz. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Peçamos por todos os membros sofredores da Igreja, por todas aquelas pessoas da humanidade que estão sofrendo as consequências da fome, da miséria, da guerra e da injustiça, para que elas não desanimem e que apareçam em seu caminho pessoas e práticas públicas que lhes devolvam a dignidade de filhos de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós que estamos neste momento em oração, que o Senhor nos conserve esse espírito de oração, que Ele nos ensine a rezar, que Ele nos ensine a fazer a vontade do Pai como Ele a fez. Que nós não nos deixemos abater pelos problemas, pelas dificuldades, pelas tribulações. Que nós conservemos um espírito otimista, alegre e cheio de esperança, mesmo passando por dificuldades, tribulações e sofrimentos. Que nós sejamos fortalecidos pelo Espírito de Jesus, que ora em nós, que nos ilumina, que nos guia, que nos santifica. Amém. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Desça sobre esta água as bênçãos do céu, para que ela lave, purifique, nos ensine a rezar
e nos faça verdadeiros membros do corpo místico de Cristo. E pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São Padre Pio, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.